proposta é a gente fazer uma oficina dentro do FAM, do evento, e discutir os parâmetros e executar, se possível, dentro das nossas condições aqui, a hemoglobina glicada. Quando é que nós vamos fazer uma dosagem de hemoglobina glicada? Quando é que o médico vai solicitar o parâmetro da hemoglobina glicada? Ele vai solicitar esse parâmetro quando o paciente é um paciente confirmado diabético. Ele tem diabetes, o paciente tem diabetes, o paciente é diabético, então ele vai solicitar a hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada é para monitorar o tratamento daquela diabetes. O paciente diabético confirmado, aí o médico vai começar a tratar ele. E tem algumas formas de tratamento, tem algumas vias de insulina, via intradérmica, né? A via oral, né? Aí ele vai, alguns tipos de insulina, depois de ele estar confirmado com diabetes, aí ele vai monitorar aquele tratamento com o quê? Com a hemoglobina glicada. Que ele vai sempre estar fazendo, ele não vai fazer um período de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ele está fazendo o que? A hemoglobina glicada. Porque a hemoglobina glicada vai dar uma resposta se a glicose dele está o quê? Em níveis normais de um período muito longo. A glicose que a gente faz de manhã, aquela glicose de jejum, ele vai dar naquele momento, naquele dia, naquelas 12 horas. E a hemoglobina glicose, ela faz um rastreio para saber se o paciente teve picos de diabetes durante aquele período do tratamento. Porque se o paciente, mesmo tendo sido monitorado e sendo medicado, ele tem picos de diabetes que a gente não diagnostica porque ele não fez naquele momento a glicose, aí a gente tem a hemoglobina glicada que diz, olha, ele, até 3 meses antes ele teve o quê? Alterações no perfil glicêmico dele. E para a gente fazer a dosagem de glicose, para poder definir se ele é diabético, aí a gente logicamente vai coletar o sangue daquele paciente. E a coleta do sangue para fazer a glicose, a gente coleta num tubinho que tem o quê? A cor cinza. O tubo para fazer a dosagem da glicose tem a cor cinza. Sabe por quê? É padronizada. A cor dos tubos são padronizadas. Cada tubo representa a presença de uma substância, de um aditivo, ou anticoagulante, ou acelerador de coagulação, ou um tubo que tem o que? Um gel separador, ou alguma coisa. Ele tem um aditivo ali naquele interior, com relação à cor da tampa. Esse tubo que tem a tampa cinza, que a gente define, que é o melhor tubo para a coleta de que? Da glicose. Olha, eu não disse coleta da hemoglobina glicada, eu disse qual a glicose. O ideal para fazer a glicose é o tubo da tampa, o quê? Cinza. Porque ele tem, além do anticoagulante, ele tem uma substância chamada fluoreto. E a substância fluoreto, ela tem um papel nesse sangue coletado. Ela vai inibir umas enzimas presentes no sangue que diminuem a quantidade de glicose. Ou Aline? Aline sou eu. Eu sei que é você, porque ela é de Leusa. Aquela jovem é Evelyn e essa jovem é Jace. Eu sei que a Aline é você. Está entendendo? Aí veja, garotas, veja o que acontece. Se eu vou dosar a glicose e o aditivo que tem aqui tem que o que? Preservar aquela substância que eu quero pesquisar. Se eu botar uma substância que atrapalha minha pesquisa e dê uma resposta incorreta, isso vai o que? Atrapalhar. É ou não? Então, os anticoagulantes têm esse papel. Ele impede a coagulação, mas ele preserva aquilo que a gente quer pesquisar. Quando eu coleto o teu sangue, é de Leusa, quando eu coleto o teu sangue e não coloco o fluoreto junto com o anticoagulante, sabe o que acontece? Umas enzimas presentes no próprio sangue começam a quebrar as moléculas de glicose que estão ali. Se eu demorar a fazer aquela dosagem, quando eu for medir, a dosagem é bem menor do que a quantidade de glicose presente no sangue
da nossa colega de Leusa. Então eu vou dar uma resposta porque é diferente da que está circulando no sangue. Então esse tubo aqui tem um anticoagulante mais o quê? Fluoreto. E o fluoreto tem ação antiglicolítica, impede a quebra da glicose. Então para me dosar a glicose eu coloco esse tubinho aqui. O ideal. Agora, só para tirar uma dúvida, a tampa só vai indicar a cor ou nela também vai ter anticoagulante? Não, aí a tampa indica a cor e a cor e a substância que tem no interior. Nela, na tampa não tem anticoagulante? Não, a tampa não tem não. O anticoagulante fica na parede dos tubos. Pega por gentileza. O anticoagulante fica na parede dos tubos. Quando eu tenho esse tubinho verde, ele tem um anticoagulante e o anticoagulante está na parede dos tubos. Esse é heparina. Já vem de fábrica assim? Já fabricado, padronizado, para uma quantidade de quê? Uma quantidade de sangue e no interior a substância que vai o quê? Indicar. Esse verde já tem outro propósito. Tem um anticoagulante que a gente chama heparina, eu vou homogeneizar, lógico, misturar, e a heparina vai impedir a coagulação. E agora o propósito, se eu for fazer o quê? Se eu for fazer a dosagem de hemoglobina glicada, a dosagem de glicose, o hemograma não vai servir. Esse aqui a gente pode fazer dosagem dos gases sanguíneos, na gasimetria. Ó, aproveitando, né? Aí esse aqui, ó, esse aqui também tem um anticoagulante. Se você ver, Aline, ó, na parede da tampinha, tudo bom? Na parede, na parede do tubo, da parede do tubo tem o quê? Tem o quê? Umas estruturas estão usando. Eu vou ter que homogeneizar para misturar o quê? Esse anticoagulante com o quê? No caso desse tubo que a gente usa normal também é a mesma coisa, né? A tampa só vai servir para indicar. Indicar que naquele material, naquele tubo, tem a presença de um tipo de anticoagulante e ele é direcionado para fazer determinados o quê? Exames. Esses são os exames de coagulação. Dependendo do que vai ser dosado, tem mais de uma substância aqui dentro para misturar. Como o de glicose tem... Não, no glicose tem duas. Agora, aí só tem uma substância. Só tem uma. Aí nesse caso só tem uma, nesse tubinho. Só tem o EDTA. Nesse aqui só tem a heparina. Nesse aqui, ó, nesse aqui só tem o citrato. Nesse aqui tem o citrato, agora em uma concentração diferente desse aqui. Esse aqui é para outra cor, tubinho da tampa preta, para outro. Esse aqui tem o EDTA. Mas tem tubos que tem uma mistura de anticoagulante com uma mistura de conservante. Tem outros tubos que podem ter as bolsas de sangue, por exemplo. Lá tem uma mistura de anticoagulante com preservantes, com as estruturas. Isso é o quê? Uma indicação que nós vamos precisar saber que tubo nós vamos usar para coletar determinado exame. Para fazer a dosagem de glicose, nós já sabemos que o tubo é o tubo o quê? Cinza, porque ele tem o fluoreto, mais um anticoagulante. O fluoreto impede o quê? A coagulação. O anticoagulante impede a coagulação e o fluoreto impede a ação glicolítica, a quebra da glicose. Mas a gente não vai aqui hoje na oficina dosar apenas, aqui é quase amor antigo. Agora ela ia demorar, ela é bom ter ligado, porque eu boto no YouTube que eu ia estar gaia nela, que eu ia demorar. Brincadeira, fica aqui perto da gente. É a Ângela, é minha aluna. Okay. E a relação com o aluno começa a ficar diferente assim, sabe? A gente começa a ser mais afetivo e aprende mais. Verdade. Hein? Falou em afetividade, você já perguntou se essa afetividade é chegada. Tem que deixar. Obrigado, claro. A gente chega lá. Um dia, algumas vezes chega, outras vezes passa porque ele vai começar. Olha, sim. Mas a gente, na oficina, o propósito é fazer o exame da hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada? É que o mesmo da glicose, a hemoglobina glicada, ou a hemoglobina glicosilada, que é um termo até que não se usa muito. O HB1AC, que é o termo que se usa mais, o A1AC também se usa, a termologia para indicar, o médico às vezes bota só essa termologia solicitando o exame. E para a hemoglobina glicada, nós vamos usar esse tubinho aqui. Um exame realizado na bioquímica, que o setor da hemoglobina é bioquímica, hemoglobina glicosilada, e o tubinho é esse.
que é um tubo que é fazer o hemograma. A gente usa esse tubo aqui para fazer a hemoglobina glicada. Por quê? Porque o parâmetro hemoglobina glicada, Aline, o parâmetro não, é justamente uma tática de você prestar atenção. Vocês acham, né? Mas eu sei que aqui é Jace, né? Aqui é de Leusa, e aqui é. Decora não o nome dos alunos lá, né? Então, bem rápido. Todos os. Todos. Ó, a gente sabe que no sangue, a gente coleta o sangue, e no sangue tem o quê? Os elementos figurados e tem o plasma, né? A parte líquida. A hemoglobina glicada, a hemoglobina mesmo está dentro de quê? Dentro do interior de quê? Das hemácias, é ou não? É. No interior das hemácias. Então essa hemoglobina glicada é uma glicose que vai o quê? Se ligar às hemácias. A hemoglobina que está no interior das hemácias. Beleza? Né? A glicose entra e se liga à hemoglobina que está no interior das hemácias. Hemoglobina glicosilada, ou hemoglobina glicada, porque a hemoglobina ligou as cadeias dela se ligou às hemácias. E por que ela vai se ligar? Porque fora das hemácias, no plasma sanguíneo, tem muito o quê? Glicose. Muita glicose vai permitir o indivíduo com característica diabética, uma quantidade enorme, vai subir de glicose, vai entrar e vai se ligar aqui. Aí a gente tem esse parâmetro de medir essa hemoglobina que está ligada no interior das hemácias. Vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos primeiro fazer a dosagem da glicose. Embora vocês não fez, eu vou dividir em dois grupos. Ângela vai ficar com Williane, não. E Jacilene é ela, é de Leusa. E eu vou ficar com as duas aqui. Ela vai monitorar as duas e eu quero fazer a glicose dessas três aqui. Dessas três. Aí a gente não vai, pra gente ser rápido e fazer a glicose, depois a gente faz a hemoglobina glicada.